Olá, olá, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A musiquinha é só para receber vocês bem, porque isso aqui é um programa e tem que ter música, né? Sejam bem-vindos. Me contem aí, caravana, de onde vocês são. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? O som tá chegando, beleza? E hoje eu lembrei de colocar o microfone, que eu sempre esqueço. Caravana, de onde vocês são? Vão me contando aí. Alex, Renata, Marcela, me contem aí, gente. Fabielle, caravana, de onde vocês são? Contem-me, contem-me. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de saúde mental infantil. Bom, vocês sabem que o Sexo, Amor e Família, apesar do sexo tá lá grandão, envolve também amor e família. Então é um programa que a gente vai falar muito de saúde mental, de sexualidade, né? Dentro da saúde mental, sexualidade, reconstrução familiar, temas que envolvem o amor, relacionamentos e criação de filhos, né? Então é esse apunhadão, é muita coisa dentro desse sexo, amor e família, né? Na intersecção aí desses três temas, tem muita coisa pra gente conversar aqui. Um programa por dia é pouco, só que não me sobra tempo também, né? Hoje ó a carinha de cansada aqui, atendi o dia inteiro, tô moída, mas estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, gente. Então, pensando em criação de filhos, vocês concordam comigo que as coisas e as alterações as coisas quando eu digo, né, são as alterações de comportamento, né? A caravana de Presidente Prudente. As alterações de comportamento que hoje a gente vê nas crianças, né? Como todo mundo aqui é adulto, vocês concordam comigo que na nossa época a gente não via muito isso? A gente não via. Então, a psique da nossa sociedade está mudando a tal ponto que isso tem interferido na cabecinha das nossas crianças. E a gente tem que estar bastante atento a isso, né? A gente vê hoje em dia, eu recebo no consultório caso realmente de crianças francamente deprimidas, assim, em episódios considerados graves, chegando a ter pensamento suicida, pensamento em morte, né? Pensamentos outros e medos que não são típicos e nem são próprios de uma criança, certo? Então, a gente tem que estar muito atento, muito mesmo à saúde mental das nossas criancinhas. E hoje eu queria falar para vocês sobre uma alteração que é muito comum da gente ver, que é a presença de sintomas ansiosos e, mais do que isso, a presença de transtornos ansiosos nas nossas criancinhas. Gente, vamos parar e vamos pensar. Se tem uma coisa que é negligenciado em criança, são os sintomas psiquiátricos, são sintomas de saúde mental. Se uma criança está com tosse, a mãe, já vai correndo ver o que é a tosse, né? Se já leva correndo no médico. Se está com febre, né? Pode nem ser febre, pode ser lá aquela alteração de temperatura de, 37. Ai, é febre, já corre no médico. Ai, tá com dor de barriga, corre no médico. Pronto atendimento que segue. Agora, quando a criança tem um sintoma psíquico, uma alteração cognitiva, uma alteração no comportamento ou uma alteração física, né? Às vezes até uma alteração no próprio corpo, que é secundária, ou seja, que ela vem como uma consequência de uma alteração de comportamento, isso passa despercebido pelos pais. Isso é frequentemente negligenciado pelos pais. Então, esse sofrimento psíquico da criança, os pais eles não têm esse olhar um pouco mais atencioso de sentir, nossa, realmente, essa criança precisa de ajuda. Entra muitas vezes como uma mania, é uma mania dela, ela tem esse tique aí, é coisa de criança, ou quando é um medo excessivo, isso aí é só... querendo fazer charme, né? Os pais geralmente usam essa expressão com bastante frequência. Que mais que os pais costumam dizer? Não, mas isso aí é dela mesmo, é coisa de criança. E a gente tem que entender, gente, que coisa de criança é passar uma infância tranquila, passar uma infância leve, passar uma infância feliz. No entanto, mesmo às vezes com uma criança feliz, a gente pode notar
que essa criança tem sintomas ansiosos e ela pode até preencher critérios para transtorno de ansiedade. Só que os pais não se atentam a isso, é como se fosse ruim levar o filho, né, uma criança ao psicólogo, imagina, né, como se fosse ruim levar uma criança ao psiquiatra, né, primeiro ela leva lá no neuropediatra, em todas as especialidades, menos no psiquiatra. Imagina eu levar o meu filhinho, biluteteia, no psiquiatra, né, essa profissão tão estigmatizada e que vem cercada de tanto receio. Imagina, meu filho não é louco, né? Então, assim, isso é muito comum da gente ver. E aí, o que acontece? Qual que é o perigo disso, né? Às vezes a gente pode ter uma criança que realmente tem um transtorno ansioso. Então, aquela criança que, por exemplo, ela tem já sintomas físicos, né? O que são sintomas físicos de ansiedade, Maísa? Exemplo, dor de barriga, pode ser por ansiedade. Dor de cabeça, pode ser por ansiedade. Perder xixi numa idade já mais avançada, ou seja, não consegue segurar o xixi, não consegue evoluir, né, para essa fase de aprendizado, de fazer o xixi ali no vaso sanitário, não, ela ainda faz xixi na cama ali com uma idade avançada, pode ser um sintoma de ansiedade. Dores de barriga, como eu já falei, diarreias frequentes e não explicadas, tonturas não explicadas, náuseas não explicadas, vômitos não explicados, dores no corpo inexplicáveis. É claro que esses sintomas físicos, antes da gente fechar um diagnóstico de ansiedade, é claro que a gente tem que afastar todas as outras causas orgânicas para isso, né, desses sintomas com um pediatra. A gente afastando todas as causas orgânicas e sistêmicas, a gente tem que ter um olhar atento para a ansiedade, tá, gente? E isso precisa tratar. E muitas vezes precisa tratar com remédio. Eu vou chegar lá. Bom, além dos sintomas físicos que eu citei, a gente pode ter sintomas comportamentais, ou seja, uma criança que fala muito alto, ou uma criança que fala demais, ou uma criança que é muito agitada, ou muito inquieta, uma criança que fica arrancando pelinha do corpo, né? Isso aí pode ser um sintoma de ansiedade. E outros sintomas, uma criança que é muito quietinha, muito retraída, muito na dela, que tem dificuldade de fazer amizade, aí a gente pode pensar, por exemplo, num transtorno ansioso que a gente chama de transtorno de ansiedade social ou fobia social, né, que também é um transtorno ansioso, que não é, é porque ela é tímida demais, ela é tímida, é o jeitinho dela. Não é bem o jeitinho dela. Pode ser que essa criança esteja sofrendo já e essa criança precisa ser avaliada mais profundamente do ponto de vista psíquico para avaliar se ela precisa de remedinho ou não. Criança também tem que ser avaliada, gente. Ah, não, é só mania, é o jeitinho dela. Não. Ah, mas meu marido também é assim, puxou o pai. Não, gente, às vezes o pai já tá doente há séculos. Às vezes o pai tá doente aí há 50 anos. E você vai deixar teu filho também ficar doente aí por 50 anos? Não, pelo amor de Deus, esse tipo de argumento não. Vamos ficar atento, vamos cuidar das nossas crianças. Outros tipos de sintomas daí agora um pouco mais cognitivos, né, que dizem respeito à cognição. Por exemplo, pensamentos de muito medo, né? Um medo excessivo sobre as coisas, ou uma ansiedade antecipatória, por exemplo, vai ter uma festinha na escola, a criança não dorme, a criança passa mal porque vai ter a festinha e ela fica a semana inteira falando da festinha, mas falando assim, você vê que é de uma forma agitada, de uma forma que causa aquela angústia de ansiedade, né? Então, às vezes a criança está até demonstrando felicidade, mas você nota que é uma ansiedade excessiva, inquietação psicomotora, criança que não para de mexer, tarará. A gente tem que estar atenta. É óbvio que existe ali um percentual de alterações que a gente vai atribuir somente à infância. É uma criança mesmo, é uma criança, ok. Mas a gente consegue, nós que somos profissionais da saúde e que tratamos crianças, que lidamos com este público, a gente consegue perceber, né, melhor do que qualquer leigo, opa, até aqui é normal da criança, a partir daqui já tá além do normal, isso aqui precisa de tratamento, certo, gente? Então fiquem atentos a isso, fiquem atentos, as crianças também podem ter sintomas ansiosos. É claro que, mas e qual que é a causa disso? Isso é genético? Isso, na verdade, é multifatorial. Então, tem uma influência genética, sim.
No entanto, fatores ambientais também estão muito relacionados. Então, a relação entre os pais que brigam muito, ou pais que não têm afeto nenhum entre si, né? Aqueles pais que nem se olham direito, aquele clima em casa pesado. Gente, criança é um bicho que eu chamo assim, é um bichinho sensível. Pensa num bichinho sensível, é a criança. É como se fosse uma esponja. A criança, por mais que você fale, não, ela é criança, ela não entende o que está acontecendo. Gente, criança tem um radar, tem um feeling, e eu falo que é como se fosse uma esponja, ela absorve até o que está nas entrelinhas da casa, aquela sensação. Por exemplo, o pai não tá falando com a mãe, não teve briga, mas o pai não tá falando com a mãe, tá aquele clima pesado, a criança sente isso. Eles são muito sensíveis. Então, o ambiente associado, claro, a fatores genéticos, aos fatores relacionais, também influencia bastante nesse processo de adoecimento das crianças. A gente tem que estar atento a isso. Uma outra coisa, gente, é tirar esse estigma, sabe? De que psiquiatra vai encher a criança de remédio, vai dopar, e aí como assim, nessa idade vai tomar remédio psiquiátrico e depois vai ficar dependente. Gente, o pensamento é justamente o contrário, tá? Tem vários estudos prospectivos que são feitos em criança, né? Então, estudos que avaliam ali de longo prazo o que acontece ali depois que a criança, por exemplo, um adulto com transtorno de ansiedade. Aí eles fazem um estudo que vai avaliar lá desde a infância do cara, entendeu? O que acontece? O que eles veem geralmente nesses estudos? Eles veem, gente, que muitas vezes quem tem a ansiedade na vida adulta já preenchia critérios para transtorno de ansiedade na infância. Então prestem atenção. Eu não estou dizendo e garantindo que a criança que tem sintomas ansiosos ou que tem transtorno de ansiedade, que ela vai ter alguma coisa na vida adulta. Mas tem vários estudos que mostram que ela pode sim, ao longo da vida, desenvolver transtornos ansiosos. Então, quanto antes isso é tratado, melhor para o prognóstico. Isso não pode ser negligenciado. O que é prognóstico, Maísa? É a capacidade disso sair bem, né? A capacidade, como que isso vai evoluir, qual seria a história natural dessa doença, como isso vai evoluir ao longo da vida. Quanto antes tratado, melhor para a criança. Então não tem isso de, meu Deus, mas remédio psiquiátrico nessa idade, meu filho não. Ei, presta atenção, se você quer o bem para o seu filho, você tem que pensar justamente o contrário. Se há uma indicação, e presta atenção, na maioria das vezes, só psicoterapia já resolve muito bem. Já resolve muito bem. Só que tem vezes, gente, isso muda até conformação neuronal quando você faz um tratamento precoce, no sentido positivo, sabe? De melhorar mesmo o desempenho dessa criança ao longo da vida, né? O desempenho nas relações pessoais, diminui o risco dessa criança ter transtornos ansiosos futuramente. Ou não só transtornos ansiosos, porque tem também, isso bem relatado, que quando não tratado na infância pode ter também dependência química na idade adulta, aumenta o risco de suicídio, enfim, outras doenças, outros transtornos, né? A gente fala transtornos, não doenças, mas outros transtornos mentais, outros transtornos psiquiátricos também na idade adulta, na adolescência podem surgir. Quanto antes tratar, gente, melhor o prognóstico. Vocês têm que ter isso gravado na cabeça de vocês. Quanto antes inicia o tratamento, maiores as chances de cura, menores as chances de cronificação, menores as chances de recidiva, recorrência. Fiquem atentos, pais, não negligenciem os sintomas ansiosos de seus filhos. Faz parte de uma criação bem feita estar atento a esses sintomas, assim como vocês ficam super atentos à febre, que nem é febre às vezes, aquela tossinha, aquele primeiro espirro, assim como você já fica atento a isso, você tem que ficar bastante atento também aos sintomas de ansiedade das suas crianças, porque isso tem tratamento e não pode passar despercebido. Se tem tratamento, por que não fazê-lo? Se o prognóstico para essa criança fica melhor com o tratamento, por que ficar deixando para depois, né? Só para falar que o seu filho não vai no psiquiatra, o seu filho não vai no psicólogo, né? Ai, que bênção, né? Que bênção, você fica aí com esse pensamento iludido, que bênção. E tem vários estudos que mostram que quando esse tratamento não é feito, né, o mais precoce possível, outros transtornos podem surgir posteriormente. Então, cuidem-se, pais, cuidem-se, porque a saúde mental de vocês também influencia a saúde mental dos pequenos. Pais muito ansiosos terão crianças também ansiosas, certo? Cuidem-se, mas fiquem atentos também nesses sintomas aí das crianças, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima, tchau, tchau!